Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Então, hoje em arte, nós vamos continuar falando do teatro do absurdo. Só que hoje nós vamos falar exclusivamente dos temas e dos personagens do teatro do absurdo. Lembrando que o teatro do absurdo foi criado, sua relação, sua criação é devido à mitologia grega, ao mito de Sísifo e também à teoria do existencialismo de Sartre, que nós já havíamos falado. Então, desculpa, gente. Então, vamos lá, nosso livro, acompanhar com o nosso livro, sobre os personagens e os temas do teatro do absurdo, ok? Para a semana que vem, nós falarmos sobre o grupo que deu mais ênfase nessa questão do teatro do absurdo. Na nossa live, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os textos, sobre os diálogos do teatro do absurdo, e que vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, tá bom. Os temas do teatro do absurdo são, a maioria das vezes, a incomunicabilidade entre os seres humanos. O que quer dizer? É expressado por diálogos que muitas vezes não são coerentes ou não obedecem às formalidades de um diálogo convencional. A incapacidade de se comunicar é um tema dos textos do teatro do absurdo. Textos de diversos autores que enquadram nessa questão de comunicabilidade dentro do teatro do absurdo. Entre as peças que tratam essa temática, uma das mais famosas é a Cantora Careca, de Eugênie Ionesco, que coloca em cena um homem e uma mulher que, ao conversarem um com o outro, chegam à conclusão que são casados. Que ênfase seria essa peça, esse trecho dessa peça? Dizer que as pessoas, ela dá ênfase também que as pessoas estão um do lado do outro, estão todos sempre juntos, mas a comunicação está tão pouca, está tão remota, que você não se conhece com quem está ao seu lado. Você está distante, mesmo perto, você pode estar distante. Então, na nossa live, quando nós conversarmos sobre isso, as intervenções em aulas remotas sempre acontecem, vocês sabem, né? Vamos voltar aqui normalmente, onde nós estávamos, vamos lá. Falando da peça A Cantora Careca, que fala da incomunicabilidade, da distância das pessoas nos dias atuais. E em qualquer momento você está do lado da pessoa, mas você não conhece a pessoa, você não se comunica com a pessoa. Talvez você se comunica mais com as pessoas que não estão no local onde você mora, que não estão próximos a você, mais do que se você se comunicaria com elas que estão ali ao seu lado. Vocês vão ver na nossa live, quando nós falarmos sobre esse trecho da peça, vocês vão entender um pouquinho mais. Agora eu vou só fazer a leitura dele para a gente não passar por cima aqui, mas na nossa live nós vamos entender. É um trecho da peça onde tem dois personagens, seria o Sr. Martin e a Senhora Martin. Então vamos lá. Sr. Martin, desde que cheguei em Londres, moro na Rua Bromfield. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Melhorar para nós. Isso. Desde que cheguei em Londres, moro na Rua Bromfield, cara senhora. Sr. Martin. Que curioso, que extraordinário. Eu também, caro senhor, desde que cheguei em Londres, moro na Rua Bromfield, caro senhor. Que curioso, mas então pode ser que tenhamos nos visto na Rua Bromfield, cara senhora. Que curioso, que extraordinário. É bem possível, afinal de contas. Mas não me lembro disso, caro senhor. Moro no número 19, cara senhora. Que curioso, eu também moro no número 19, caro senhor. Mas então,
Mas então pode ser que tenhamos nos visto aí, cara senhora. É bem possível, mas não me lembro disso, caro senhor. Meu apartamento fica no 5º andar e é o número 8, cara senhora. Que curioso, meu Deus, que extraordinário e quanta coincidência. Eu também moro no 5º andar, no apartamento 8, caro senhor. Que curioso, que curioso, que curioso e que coincidência, sabe? No meu quarto, eu tenho uma cama e na minha cama tem um edredom verde. Esse quarto, com essa cama e seu edredom verde, fica no final do corredor, entre o lavabo e a biblioteca, cara senhora. Que coincidência, ai. Meu Deus, que coincidência. Meu quarto também tem uma cama, um edredom verde e fica no final do corredor, entre o lavabo, caro senhor, e a biblioteca. Que extraordinário, curioso, estranho. Então, senhora, moramos no mesmo quarto e dormimos na mesma cama. Minha cara senhora, pode ser que tenha sido lá que nós nos tenhamos encontrado. Que curioso e que coincidência. É bem possível que tenhamos nos encontrado lá, e talvez até a noite passada. Mas não me lembro de nada, caro senhor. Então, vocês viram? O distanciamento, as pessoas estão próximas, mas estão distanciadas ao mesmo tempo. E há uma incomunicabilidade entre os seres humanos hoje em dia. É isso que o teatro do absurdo demonstra para os espectadores. Outras temáticas também bastante exploradas no teatro do absurdo são as relações humanas, sejam elas amorosas, sejam familiares, políticas, no relacionamento entre personagens, explora-se patético, ridículo, apatia, catástrofe e a mobilidade, a fim de questionar quem somos e por que estamos vivos, geralmente como personagens que são anti-heróis. Então, essa questão de quem somos, essa questão do teatro do absurdo, questionar quem somos, o que é o patético, o que são catástrofes, como que nós estamos vivendo hoje em dia, essas são questões filosóficas, são temas filosóficos, temas de consciência em si. Então tá, falamos dos temas do teatro do absurdo. Vamos falar agora dos personagens do teatro do absurdo e as suas características também. As características fundamentais dos personagens das peças do teatro do absurdo resultam de um longo processo histórico de transformação dos textos teatrais, somados a eventos marcantes que ocorreram em meados do século XX, como a Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas lançadas no final dela. Tradicionalmente, os personagens teatrais agiam de acordo com as vontades e desejos valorosos e heróicos, tomando decisões com o objetivo de resolver seus conflitos pessoais e também o drama central da peça. Conforme a sociedade foi se modificando, as relações humanas foram ficando cada vez mais complexas. Tudo muda, né, gente? De passageiro. Consequentemente, as dramaturgias também foram se alterando, passando a apresentar personagens que não seguiam mais modelos e padrões tradicionais, aqueles personagens ditos como certo, como errado. Lá do início do teatro, já não são mais modelos, né? Já não são mais personagens apresentados. O teatro hoje está vigorando de uma forma diferente, com padrões tradicionais, mostrando a sociedade da época, mostrando como que as pessoas estão no dia a dia. Essa mudança das características dos personagens, somada ao contexto histórico do início do século XX, serviu de impulso para a criação de uma série de personagens que apresentavam grande apatia ou alienação e que tinham objetivos ridículos ou patéticos. Os personagens do teatro do absurdo entendem o mundo de uma forma que, ainda que pareça incoerente, se mostra lógica dentro do nosso contexto dessas peças, dentro no contexto dessas peças. Então, aquilo que talvez pareça assustador nas peças, pareça ridículo nas peças, se a gente for analisar, se a gente for pensar o porquê que tem aquele contexto ali, ele está bem presente na nossa sociedade, está bem presente no nosso dia a dia. Um exemplo é aquele texto que nós acabamos de ler, aquele diálogo lá, da peça teatral, né? É exagerado? Claro, se você tem um marido, se você
Você vai reconhecer ele na rua, óbvio que é seu marido, mas eles exageram um pouco para chamar a atenção das pessoas, que a comunicação está pouca, e essa comunicação, ela se inicia dentro da nossa casa em si, né? Com as pessoas que estão mais próximas. Um dos maiores exemplos é a esfera de Vladimir e Stragon. Os dois sujeitos, clonescos, aguardam por Godot, porque esse é o objetivo deles. Ainda que seja absurda, duas pessoas ficarem eternamente na expectativa de chegada de outra. Cló é um tipo de palhaço que expressa o ridículo, as fraquezas humanas por meio de uma criação de um personagem que é, ou seja, uma entidade externa do ator. Então, o Cló é um personagem que foi criado dentro do teatro do absurdo. Ok. Mas o que falarmos do tempo e o espaço dentro do teatro do absurdo? É comum encontrar nos textos do teatro do absurdo uma grande indefinição sobre o tempo, sobre o espaço que acontecem os eventos. Por vezes, ambientes catastróficos aparecem para dar contorno ao que ocorre com os personagens. Apesar disso, como esse tipo de teatro também aborda relações humanas, como familiares, muitas vezes o absurdo acontece em locais cotidianos, destacando ainda mais a incoerência das ações dos personagens. É justamente por meio deste contraste que o teatro do absurdo se propõe a discutir essa realidade. Já em relação ao tempo, o teatro do absurdo, ele costuma ser utilizado de forma indefinida, o que deixa os personagens ainda mais rendidos ao seu destino, sem nenhum indicativo de possibilidade de transformação da situação apática, catastrófica, e em que se encontram participando de diálogos repletos de momentos de silêncio. Então, não se tem um fim daquela catástrofe, não se tem uma definição daquela tragédia, não se tem uma definição daquele tema que está ditando dentro do teatro do absurdo. Então, o tempo e o espaço são indefinidos dentro dessa modalidade de teatro. E o teatro do absurdo não ser um movimento teatral como um discurso unificado. Ele não é um discurso único, mas ele é algo para quê? Para que o povo, para que a população reflita sobre os acontecimentos no dia a dia. Ok? Então, aqui nós temos personagens, atores do grupo, o teatro que fala do teatro do absurdo. E se nós estivéssemos de forma presencial, nós iríamos criar uma dramaturgia, um contexto para um teatro do absurdo, para a gente apresentar lá no colégio, né? Mas nós não estamos aptos agora, né? Estamos de forma online, de forma remota, como muitos dizem, né? Então, vamos nos falando e dialogando sobre essas questões aí do teatro do absurdo nas nossas lives, ok? Semana que vem, vamos falar mais perto do grupo da Garagem 21, nós vamos falar um pouquinho do grupo da Garagem 21, palavras de artistas, outras obras do Garagem 21, ok? Então, nós vamos ficar nesse tema semana que vem. E a nossa live também vai ser continuar falando sobre o teatro do absurdo também e discutirmos sobre esse tema, ok? Beijo para todos e muito obrigada.